Olá! Produtos de valor agregado que geram novas oportunidades de mercado e proporcionam boa margem de lucro. No programa de hoje, pães especiais, fermentação natural e os verdadeiros pães italianos e franceses. Veja também, pré-misturas que facilitam o processo de fabricação. Não saia daí, o programa está começando! Os óleos especiais Salada convidam você a desacelerar. Comece pela sua alimentação. Troque os pratos rápidos por uma refeição mais tranquila. Saboreie melhor os alimentos, os pequenos prazeres, os momentos mais simples. Desacelere. Assim você acrescenta vida aos seus dias e também acrescenta dias à sua vida. Salada. Sabor de viver bem. Crédito Bradesco, presença lado a lado para a sua empresa crescer. Pães sem química que passam por um longo período de fermentação natural. Este é o diferencial da padaria Boníssima, de Belo Horizonte, que segue os padrões de produção de franceses e italianos. O resultado? Gente que vem de longe para comprar as delícias crocantes e saborosas. Confira! Dá só uma olhada no processo de produção desses pães italianos e franceses. Detalhe, nós não estamos na França nem na Itália, estamos em Belo Horizonte, Minas Gerais. O grande diferencial da padaria Boníssima é exatamente esse, produzir os pães aqui no Brasil com a mesma tradição dos produtos fabricados no seu país de origem. Essa ideia surgiu há muitos anos atrás, quando das visitas nossas de empresários de Minas a feiras na França, na Alemanha, né? Então, daí nós começamos a buscar conhecimento, né, desses pães. E para conseguir preparar aqui esses pães com a mesma qualidade da Europa, foi necessário capacitar a mão de obra. Para isso, o empresário fechou, com a ajuda do Senai, um convênio com a França. O Senai ajudou muito e tem ajudado ainda, né? Foi através do Senai, um convênio que nós fizemos com a entidade francesa que chama Compagnie du Devoir, que nós buscamos essa tecnologia. Então, esse profissional nosso que foi para a França foi através do Senai, né, que ficou lá treinando por um período de 6 meses. E logo após isso aí, nós trouxemos um profissional francês também, um mestre, né, padeiro, né, que está conosco aqui e está nos ajudando a produzir esses pães com a tecnologia francesa. Esses pães são preparados com fermento natural. Eles passam por um longo período de fermentação, o que resulta num pão mais crocante e saboroso. Com essa fermentação longa, faz com que o pão tenha um miolo mais aerado, tenha a casca mais crocante, né? A coloração, né? Fica também uma ótima coloração, né? E o forneamento. Esses pães são forneados diretamente no lastro, não é colocado em forma para ir para o forno, eles vão direto no lastro. Os clientes vêm de longe para comprar a baguete, o pão de champanhe e outras delícias. Todos esses pães são com padrões internacionais, né? Nós temos aqui na Boníssima mesmo, nós temos clientes alemães, nós temos clientes franceses, né, italianos, né, que eles falam que a baguete que eles compram aqui não perde em nada para as baguetes em Paris. No início dos anos 60 surgiram reforçadores e melhoradores para a panificação. Esse processo reduz a fermentação em até 3 horas. Veja como. A palavra pão vem do latim panis. Ele é considerado um alimento sagrado. A origem, ninguém sabe ao certo. Estima-se que o alimento mais antigo e popular da humanidade surgiu há 12.000 anos, na Mesopotâmia, junto com o cultivo do trigo. O primeiro pão teria sido assado em forno de barro no ano 7000 a.C., no Egito, onde, reza a lenda, também descobriram, por acaso, o fermento.
Contam que alguém teria esquecido um pedaço de massa. Exposta ao calor e à umidade, a farinha teria entrado em processo de fermentação espontânea. Ganhou volume, ficou mais macia e assim nascia às margens do Rio Nilo o princípio básico do pão. Antigamente, o responsável pelo crescimento dos pães era o fermento natural. O tempo passou, mas ainda hoje, esse tipo de fermentação, conhecido como pé, é muito comum em padarias, onde o processo de produção é mais artesanal. A tecnologia e a modernidade trouxeram mais facilidades para quem vive com a mão na massa. Um exemplo recente, as pré-misturas. Hoje em dia, o setor de panificação tem espaço para a tradição e para o novo. Duas possibilidades diferentes, com suas vantagens e qualidades. A diferença é que quando eu pego um fermento biológico refrigerado, eu simplesmente tenho que mantê-lo na geladeira e ele tem um determinado tempo de vida útil. E eu vou dissolver na farinha e a massa vai crescer da mesma maneira. Ocorre que no fermento natural não, você tem que alimentar todo dia. Não é? Então você tem que produzir a primeira massa, que pode levar semanas, meses, e depois você tem que ir retirando e alimentando, e você não pode parar esse processo nunca, senão ele vai morrer. Agora, a vantagem de você usar é que ele sai um pão com um saborzinho um pouquinho mais ácido, um pouquinho mais rústico, mas o sabor e o aroma são mais ricos, porque geralmente você coloca frutas. Ou a maçã, ou a uva passa, ou os dois, ou a cerveja. Então, ele tem um aroma mais exuberante e, por vezes, uma durabilidade um pouco maior. Na pré-mistura, você tem a garantia de que tudo foi muito bem balanceado para dar a melhor qualidade do pão, que você está fazendo dentro de equipamentos altamente sanitizados, colocando numa embalagem sanitizada, você tem muito menos manipulação. Então, quanto menos manipulação, melhor a qualidade microbiológica do seu pão. Você está assistindo O Empreendedor, um programa da ABIP. Simplicidade. Esse é o segredo do sucesso de muitos processos, pessoas e empresas. No Bradesco, você tem soluções de crédito e de serviços que facilitam e simplificam o seu dia a dia para que você possa se dedicar ao planejamento do crescimento da sua empresa. Agora, quando se aproxima o Dia das Mães, conte com a antecipação de recebíveis Bradesco. Suas duplicatas, cheques e recebíveis de cartões Visa e Mastercard viram dinheiro. Além disso, você pode contar com as soluções de capital de giro e conta garantida Multicartões Bradesco. Faça sua antecipação de recebíveis no Bradesco e fique tranquilo. Para saber mais, acesse bradescopessoajurídica.com.br ou ligue 0800 273 3486. Se preferir, fale com o seu gerente Bradesco. Se ainda não é cliente, abra já a sua conta. Bradesco, lado a lado com a sua empresa. Mini brioches integrais com gergelim ou outros temperos e recheios. Pães ideais para a entrada nos melhores restaurantes e uma oportunidade para as empresas de panificação. Conheça melhor esse nicho de mercado nas dicas de um especialista. Fresco é sempre a melhor pedida, mas quando não é possível, os congelados são de longe os mais indicados. A baixa temperatura é um conservante natural e por isso não interfere no sabor. Entre as inúmeras máquinas de refrigeração, o ultracongelador é o que leva mais vantagens. Além de ter uma capacidade frigorífica de chegar a 40 graus negativos, ele consegue levar o núcleo da massa a 18 graus abaixo de zero em um tempo máximo de 1 hora. É esta rapidez que evita que se formem cristais de gelo dentro da massa, o que geralmente prejudica o produto. Com menos 40 graus, o núcleo do produto que está sendo ultracongelado chega rapidamente a menos 20 graus Celsius, paralisando por completo toda a ação do fermento. Aí sim, quando esse produto for descongelado e fermentado, nós vamos ter uma força fermentativa que a gente realmente precisa e um produto acabado, pós-assado, ideal para o consumo do consumidor. A empresa prática Tecnipan, localizada em Pouso Alegre, a 200 km de São Paulo, é especializada na fabricação de ultracongeladores.
Hoje é possível adquirir este equipamento a partir de R$ 12.000. Qualquer padaria de pequeno, médio, ou de grande ou uma grande indústria pode utilizar. Claro que o equipamento ele vai se adequar à necessidade produtiva de cada um ou aquilo que de fato eu preciso fazer em cada dia. Nós temos equipamentos para ultracongelar até 20 quilos por ciclo. Lembrando que um ciclo de ultracongelamento pode ser de 20 minutos, meia hora, ou passar até de 1 hora, dependendo da composição desse produto ou do volume, do peso desses pães, desses produtos que estou ultracongelando. Com isso eu posso ter um equipamento pequeno, em torno de R$ 12.000, R$ 13.000, até os equipamentos de grande porte. Esse processo passa por várias etapas. Depois da pesagem e separação dos ingredientes, divisão e modelagem da massa, os pães vão para o ultracongelador. Após congelados, vão para a câmara fria, onde podem ficar armazenados por até 6 meses. Quando saem, são fermentados e vão para o forno. A técnica permite inclusive o congelamento de pães pré-assados. Eles podem ficar até 30 dias na câmara fria. Normalmente eu utilizo os produtos crus, esses produtos têm menor valor agregado, aqueles produtos que têm um giro maior. No caso do pré-assado, nós recomendamos produtos de maior valor agregado e aqueles que não têm tanta demanda. Com isso, o que eu faço? Eu asso esse produto, quando faltar uns 10, 15% do tempo final de assamento, ele vai para o ultracongelador, recebe o choque térmico e eu vou armazenar então na estocagem esse produto praticamente pronto. Segundo este especialista, os pães congelados podem ganhar mais valor comercial. A dica é a fabricação de sanduíches naturais. A padaria hoje que se preocupa com agregar, encantar o cliente, ela já começa agregando valor ao seu produto. Então sempre está buscando, né, ingredientes diferenciados, uma maneira diferente de estar fazendo, né? Então a importância do congelado ela é justamente para que valorize realmente o que a gente há de melhor dentro da panificação. E são inúmeras as receitas de lanches naturais. É possível usar vários tipos de pães, como o mini hambúrguer tradicional, integral e de beterraba, pão rústico de azeitonas, ciabatta, pão francês integral e muitos outros que podem ser combinados com diversos tipos de patê. Basta o panificador ter criatividade. Seus ingredientes regionais eles têm que ser valorizados, né? Porque naquele local, naquela região onde a panificadora está instalada, você já tem os costumes daquela região, você já tem produtos, você já tem ingredientes que realmente é uma riqueza que o nosso país tem, né? E quando o profissional, o padeiro, o confeiteiro, ele cria produtos utilizando esses produtos da sua região, ele está valorizando e trazendo um diferencial para ele mesmo. A indústria oferece inúmeras opções para facilitar a vida de quem trabalha no setor e quer ter mais tempo para investir em novas tecnologias. As pré-misturas permitem o planejamento da produção e a criação de inúmeras receitas diferenciadas de alto valor agregado. Confira! Creme para pão doce prontinho, é só aquecer. Misturas que vão virar pão de queijo, melhorador de farinha. E nessa época do ano, essa faz sucesso, pré-mistura para panetone. A fábrica, localizada em Jundiaí, interior de São Paulo, tem capacidade de produzir por ano cerca de 30.000 toneladas de produtos para panificação e confeitaria. São mais de 60 tipos. Dentro de um pacote como esse, não vai só ingrediente, vai também pesquisa, tecnologia e o trabalho de quase 300 funcionários. Para chegar até aqui, tudo é testado, analisado, a matéria-prima é aprovada, as peneiras checadas. Dos silos, o produto já desce direto para essa espécie de funil gigante e vai direto para a embalagem, nenhum contato manual. As misturas ainda enfrentam um túnel detector de metais para não passar nenhuma impureza. Só depois de todas essas etapas, o produto será distribuído para todo o Brasil. Trabalhamos com soluções, essa é uma das propostas nossas, talvez a principal, né? Antigamente, talvez até como profissional da área, né, nós éramos muito focados em produtos, né? Agora não, agora o nosso objetivo é levar soluções ao mercado. 70% da produção da empresa líder no segmento é destinada às padarias. O produto mais vendido atualmente, acho que a gente está com a pré-mistura que chama Max, que é a pré-mistura para pão de queijo.
E além disso a gente tem o brioche também, está entre os mais vendidos. Ciabatta, baguete, pão australiano. Quando a pré-mistura surgiu, enfrentou uma certa resistência por parte de padeiros e panificadores. Mas hoje, o setor já reconhece que o produto oferece vantagens no processo de fabricação de pães e outras delícias. A panificação brasileira vivia, vamos dizer assim, de profissionais formados dentro da quadra, né? Então eram pessoas simples que entravam numa padaria como ajudante, de uma maneira geral, e que depois, com a prática, se tornava o padeiro. Ele tinha um certo receio, né, de dispensar esse receituário, ou de divulgar o receituário dele, e receio de usar misturas, né, pré-misturas, porque ele achava, provavelmente, às vezes mesmo inconscientemente, né, de que aquilo lá poderia acabar com o emprego dele. Onde está o diferencial de quem trabalha com a pré-mistura? Na criatividade. Ele tem as condições, mais tempo, né, melhores condições, para criar, para efetivamente agregar valor aos produtos que ele produz, né? De forma que a valorização do profissional hoje é feita com base na criatividade dele, né, na competência e naquele lado artístico, né, que todo profissional da panificação e confeitaria mostra. É claro que se você for imaginar que você vai comprar cada ingrediente separado que compõe a pré-mistura, você até poderia conseguir um preço melhor, né? Mas lógico que isso depende muito do volume que você iria comprar de cada ingrediente, né? Então quando a gente fala dos ingredientes que compõem os melhoradores, onde a gente tem enzimas, emulsificantes, são ingredientes que vão numa quantidade muito pequena, é muito difícil encontrar esse tipo de ingrediente disponível no mercado para o panificador comprar em pequenas quantidades, né? Então, nesse sentido, dificultaria aí todo o trabalho, né? E fora que, assim, a gente vende uma solução, né? Você está assistindo O Empreendedor, um programa da ABIP. Mais de um século de liderança. O segredo? Altos padrões de excelência e uma sólida parceria com nossos varejistas. Parceria que torna a Souza Cruz e seus quase 250 mil varejos clientes negócios sustentáveis. O Clube Mais é uma das muitas iniciativas que concretizam essa atitude ao oferecer vantagens em serviços que agregam valor tanto para o negócio como para a vida dos clientes, de seus familiares e funcionários. A Souza Cruz e seus parceiros contribuindo para melhorar o empreendedorismo no Brasil. Veja como o Senai pode contribuir com o seu negócio. Um alimento saboroso, envolvente, que mexe com os 5 sentidos e que esteticamente é perfeito. O food design é a comida do futuro. Para falar sobre esse assunto, vamos até Milão, na Itália, a capital do design, a cidade da moda, do suntuoso Duomo. É aqui também que está localizado o Campus Bovisa da Escola Politécnica de Design de Milão. Na realidade, nossa atividade está também dirigida a um design que dá a dimensão dos serviços de lugares interessantes e importantes, onde as pessoas hoje trabalham, operam e também querem ser uma boa empresa de serviços. A escola desenvolveu o curso único e de alto padrão em Food Experience Design, em panificação, confeitaria e sorvetes. O Food Designer é uma disciplina que se preocupa somente com a apresentação do produto. E o Food Experience Design compreende, idealiza e trata toda a experiência do consumidor a respeito do produto, ponto de venda, comunicação, até o modo de apresentação do produto em si. Propomos uma padaria que fosse polifuncional, com uma indicação de projeto de serviço completamente nova. É um local que não é só padaria, é uma cafeteria também. Ela fica aberta 24 horas por dia, 365 dias do ano, e a parte da produção de pão é apresentada na vitrine. O laboratório não fica mais nos bastidores do negócio, e sim na vitrine. Deste modo, o produto e a produção dele são absolutamente valorizadas. O laboratório non è più nel retro, nel backstage del negozio, ma è andato in vetrina. Aqui encontramos Pasquale, filho de um panificador paulista, que resolveu investir na profissão do futuro. Nós trabalhamos muito o conceito do projeto, porque o cliente ele precisa ter um conceito diferente
do concorrente dele, né? Não somente vou fazer uma padaria, vou fazer uma sorveteria. Ele precisa trabalhar o conceito. Então, aonde ele quer chegar, né? Qual o target dos clientes dele? Então, nós estudamos tudo isso, né? Há 2 anos, o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, mantém uma parceria com o Centro de Pesquisa Aplicada Polidesign. Existe uma capacidade uma potencialidade, uma oportunidade do empreendedor brasileiro que tem capacidade de interpretar essa mudança cultural, essa riqueza cultural do povo brasileiro, da cultura brasileira, e consegue transferir isso, veiculando essa cultura através de um confete, de um doce, de uma sobremesa, dentro de um lugar que é projetado, que é projetável e que permite ao consumidor, ao usuário, viver uma certa experiência. Uma experiência que enriquece, que deixa, que agrega valor à mercadoria, porque consumir um café na rua ou consumir o café sentado na cafeteria Colombo, o valor também desse café adquire um outro patamar. É sempre bom lembrar ao nosso panificador que se ganha dinheiro quanto mais você vende produtos que você fabrica. Eu insisto sempre em dizer que uma padaria, para dar lucro, ela precisa, é importante que pelo menos 50% do seu faturamento seja de produtos de fabricação própria. Então, a gente sabe que uma padaria está ganhando dinheiro, está com a lucratividade alta, quando esse percentual é sempre maior. Então, é importante termos na padaria de um tudo, vender tudo, agregar valor a tudo, mas não esquecer dos produtos de fabricação própria. E aí, quando você fala de pães especiais, a gente só consegue agregar valor, aumentar o consumo de pães, fazer com que o cliente leve outros produtos, se você oferece uma diversidade maior de pães. Então, é muito importante o investimento hoje na produção de pães especiais. A fabricação dos pães especiais, o investimento é só conhecimento e farinhas especiais, porque o mesmo forno que fabrica os pães doces, fabrica os pães franceses, o mesmo forno que a padaria já trabalha junto também na confeitaria, é o mesmo forno que que faz os pães especiais. Normalmente a gente sugere que os pães especiais sejam feitos em fornos de lastro, né? São fornos que dão uma qualidade aos pães especiais melhor. Mas cursos que o SENAI oferece, cursos que o PROPAN sugere. Então, é muito mais conhecimento e tecnologia do que propriamente e matéria-prima, do que utensílios. Os utensílios que ele já tem na padaria, são os equipamentos que ele já tem na padaria. Então, são cursos que o SENAI hoje oferece no Brasil todo. É importante essas parcerias das padarias com os restaurantes no fornecimento de pães especiais para o couvert. Então, eu acho que essa é uma oportunidade de negócio. E também os pães dirigidos às dietas alimentares específicas, né? Imagine que hoje a gente até tem visto algumas padarias fazendo pão sem glúten para as pessoas que têm doença celíaca, né? Pães sem sal para hipertensos, pães sem açúcar para diabéticos. Então, quer dizer, isso é um mercado, é um novo mercado que a padaria, se fizer um trabalho, pode fidelizar novos clientes. Lápis e papel na mão? Anote agora a receita de hoje. Hoje nós vamos mostrar como uma mesma pré-mistura pode ser usada em diferentes receitas. E quem vai nos ajudar é o chefe Gumercindo Dall'Acqua. Uma delas é o croissant básico, o clássico croissant. A partir da mesma massa, estaremos fazendo também uma cestinha de ricota com tomate seco e o croissant de amêndoas, que é a partir do croissant pronto, já assado. Então, vamos aos ingredientes. 1 kg de mistura, 10 gramas de fermento instantâneo, 500 ml de água gelada, 500 gramas de margarina para folhados, ovos para pincelar os croissants. Para preparar a massa, a gente vai estar levando a mistura para uma masseira, adicionando a mistura, o fermento, como ele é seco, ele começa a homogeneizar no início, junto com a mistura, e adicionando a água aos poucos até atingir o ponto de véu. E a próxima etapa, Gumercindo? Bom, aqui, Milena, a gente vai aplicar a margarina e fazer 3 dobras de 3. Um pouquinho de farinha. Vamos deixar a massa numa forma de retângulo. Então aqui, 2/3 eu vou cobrir com a margarina. Fechar as extremidades.
para a margarina não vazar. Primeira dobra de 3, eu pego essa parte onde eu não tenho margarina, só massa, trago até o meio, vinco essa parte e aqui sobreponho em cima. Então aqui a gente já tem a primeira dobra de 3. O próximo passo vai ser abrir a massa, tiro o excesso de farinha, o mesmo processo de dobras. Vou cortar com o auxílio de uma régua para ele ficar padronizado. Bom, agora é a modelagem. Então a gente tem o triângulo, que é o formato básico do croissant, onde eu tenho 10 e 25 de comprimento. Aqui dá uma leve esticadinha, ó, prender as pontas e rolar o croissant. Depois de 1 hora... Você viu que ele cresceu, ele está fofinho. É o momento de pincelar com os ovos, que isso vai dar a cor dourada no produto antes da gente levar para o forno. E agora sim o croissant pronto, né? O momento, olha como ele deve ficar crocante e com o miolo todo alveolado, parecendo uma casinha de abelha. Esse é o verdadeiro e autêntico croissant. Confira agora o nosso calendário de eventos. No dia 26 de abril acontece o Seminário Padaria Conceito Itinerante, aberto aos empresários panificadores, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Mais informações pelo site www.abip.org.br ou pelo e-mail comercial@abip.org.br. De 28 a 30 de abril acontece a 14ª FENOPAN, em Recife, Pernambuco. Mais informações pelo site www.fenopan.com.br. Nos dias 4 e 6 de maio acontece a 60ª Convenção Nacional da ABIP, em Maceió, Alagoas. Informações pelo site www.abip.org.br ou pelo e-mail comercial@abip.org.br. No dia 10 de maio acontece o Seminário Padaria Conceito Itinerante, aberto aos empresários panificadores, em Vitória, Espírito Santo. Mais informações pelo site www.abip.org.br ou pelo e-mail comercial@abip.org.br. Sua opinião é muito importante para nós. Acesse www.oempreendedor.tv.br, deixe sua mensagem ou procure a sua receita predileta. Ser empreendedor é aquela pessoa que vem buscar crescimento, desenvolver o seu negócio, né? É a pessoa que não fique parada, está sempre ativa, sempre buscando novos conhecimentos. Crédito Bradesco, presença lado a lado para a sua empresa crescer. O programa de hoje fica por aqui. Boa semana e até lá!